convicto de que Deus continua nesse lugar. A prova disso, estamos reunidos na mesma fé e no mesmo Espírito. Os que encontrou, podem dizer. Então, bora ler, que diz assim: aconteceu e conheceu Adão a Eva. O versículo é o primeiro, tá? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 2: teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Versículo 8: falou Caim com o seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pode tomar os seus assentos. Queridos, nessa noite, o tema é homicídio na igreja. Repito, o tema é homicídio na igreja. Há vários tipos de homicídios, e é deles que nós iremos tratar nessa noite. É deles que nós iremos falar nesta noite. Quando falamos de homicídio na Bíblia, vem em memória o capítulo 4 de Gênesis, que fala do primeiro homicídio. Caim matou Abel. E Caim matou Abel, seu irmão. Matou no campo. Repito, um irmão matou o outro no campo. O primeiro homicídio na Bíblia não foi entre inimigos, foi entre irmãos, foi na família. Homicídio, um irmão matou o outro. Tem gente que se espanta com os noticiários quando vê pessoas entre famílias se matando, um matando o outro. Tem gente que se assusta e diz: é o fim de tudo, é o fim dos tempos. Mas desde o princípio que isso acontece. No princípio, nós vemos que um irmão matou o outro, e que o primeiro homicídio foi um irmão que matou o outro. E matou aonde? Matou no campo. Se espantou? Senhoras e senhores, pasme nessa hora, porque é a realidade. Matou porque no seu coração ele maquinou o mal. Ele abriu a porta para o mal entrar. O mal jaz à porta.
percebemos que eles são filhos de Adão e Eva. Adão já tinha pecado, tinha comido do fruto com Eva, que Deus havia dito que não era para comer. A morte entrou, e ela entrou por causa de Adão. Não sei se os senhores já leu. Está escrito, Paulo escreveu aos Romanos, que por um homem veio a justiça, juízo, a morte veio através de um homem, e todos receberam essas consequências. E muitos reclamam disso, porque um pecou e todos que vieram de antes, ou que vieram antes, receberam consequências. Mas não precisa se assustar com isso, porque também por um homem só veio a justificação, a graça, a redenção, a salvação. O primeiro Adão trouxe morte, pecado, mas o último Adão, Jesus, trouxe vida, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe liberdade. Assim como por um veio consequência, veio justiça, assim também por um veio a graça e veio a salvação. E todos alcançamos a vida eterna por causa de um que se fez carne, o Verbo, Jesus, o Filho de Deus, o último Adão. Oh, que alegria! Primeiro homicídio, Caim matou Abel. Primeiro homicídio começa no coração. No coração nasceu a inconformação com a vitória do seu irmão. O Abel conquistou. Por que Abel fez com que Deus se atentasse para ele? Por que Deus olhou para a oferta de Abel e achou melhor do que a de Caim? Mas na verdade Deus não olhou só para a oferta do Abel, tá? Deus olhou para Abel e para a sua oferta e atentou-se. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Ou seja, Deus não recebeu, Deus não se agradou. Do fruto da terra trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Das ovelhas, primogênito, trouxe Abel e sua gordura. Trouxe uma ovelha gorda. Trouxe uma oferta que agradou a Deus. Até porque a oferta de Abel, ela tem uma concepção espiritual. A oferta de Abel, ela tem concepção espiritual. A oferta de Abel, ela tem concepção profética. A oferta de Abel é uma oferta que fala de sacrifício, cordeiro, ovelha, gordura, e Deus se agradou. Deus se agrada da oferta, mas Deus também se agrada do ofertante. Porque tanto a oferta como o ofertante, a oferta diz sobre o ofertante, e o ofertante diz sobre a oferta. Se a oferta é boa, Deus vai gostar da oferta e do ofertante. Se a oferta é ruim, Deus não se agrada da oferta e também não se agrada do ofertante. Nunca queira fazer para Deus de qualquer jeito, porque tem gente que pensa que para Deus, de qualquer jeito, Ele se agrada. Empurrando com a barriga, Ele se agrada. E Deus sempre quer que a gente dê o nosso melhor.
Não podemos querer ser melhor do que ninguém, mas temos que dar o nosso melhor. Não há disputa entre sermos melhores um do que os outros, mas o Abel deu o seu melhor. Por isso que Deus olhou para ele, atentou-se para ele. Viu? É forte demais. O Senhor atentou-se para Abel e para a sua oferta. Porque quando eu tenho intenção de fazer o melhor, de dar o meu melhor, o Senhor já me viu antes da oferta chegar. Antes da oferta vir, Deus já viu o Abel. Antes da oferta chegar, Deus viu o Abel primeiro. Antes da oferta chegar no altar, Deus primeiro viu o ofertante. Porque não é só sobre a oferta, mas também é sobre o ofertante. Não é só sobre o que vem para o altar, é sobre quem traz para o altar. Pode até ofertar oferta grande, mas depende muito do ofertante, de como está o coração. E Deus viu. E Deus tem olhado. Então nunca pense que para Deus é de qualquer maneira. Para Deus é o melhor. Se você vai limpar uma cadeira, você vai limpar ela da melhor forma possível. Se você vai limpar a igreja, você vai limpar da melhor forma. Se você vai fazer alguma coisa para Deus, você tem que fazer da melhor forma. Se você vai pregar, você tem que mergulhar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que meditar para dar o seu melhor. Não é sobre relaxar na obra de Deus, é sobre dar o melhor para Deus. Entendeu? Então o primeiro homicídio começa aí. E Deus disse: se fizerdes o bem, não haverá aceitação para ti. Então Deus está dizendo: se a tua intenção for boa, haverá aceitação para ti. Caim, se tu fizeres por bem, serás aceito. É isso que Deus está dizendo. Porque Abel fez o melhor. É por isso que eu atentei para a oferta de Abel. É isso que Deus está dizendo para o Caim. Está entendendo? Deus não tem dificuldade com Abel. Deus não tem nenhum problema com o Abel. É com Caim. O Caim não se comportou como devia. Então por isso veio o primeiro homicídio. E ele planeja no campo, porque ele não conseguiu mais suportar o seu irmão Abel. E eu quero que nessa noite os irmãos fiquem atentos, porque só vai ter crescimento quando a gente souber lidar com as vitórias dos nossos irmãos. Nós nunca veremos a obra avançar se a gente não suportar a vitória dos irmãos. Porque enquanto Caim mata Abel, é menos um. Uma morte entrou. Prejuízo, perdas. E não dá certo assim. Se o Caim comemora a vitória do Abel, as coisas iam ser melhor. Porque Deus diz para ele: se fizeres o bem, Deus está dizendo: olha, se tu fizer por merecer, eu também vou receber a tua oferta. Se tu fizeres o bem, a tua oferta será aceita também. Tu tem capacidade, mas tem que fazer o bem. Tem que dar o melhor, é isso que Deus está dizendo. Então os senhores e as senhoras ficam atentas para que o estudo tenha a falar conosco. Se nós entendermos a vitória de uns dos outros, a obra vai avançar, a obra vai crescer. Por isso que o tema nessa noite é homicídio na igreja.
Porque assim como aconteceu esse homicídio no campo, o campo representa aqui a obra, e o irmão matou o outro no campo, simplesmente por uma vitória que ele recebeu. E ele matou. Uma morte traiçoeira. O Abel não falou nenhuma palavra torpes com Caim. O Abel não prejudicou o Caim em nada. O Abel não odiava o Caim. Pelo contrário, ele amava. Mas o maligno entrou no Caim. Porque aonde há sentimentos de invejas, de porfias, disputas, o diabo entra e toma conta do coração da pessoa. E aí vem a morte. A morte entra. Porque o espírito do homicídio entrou na pessoa e vai usar ela para matar, para eliminar pessoas, para prejudicar pessoas, para tirar vidas de pessoas. E eu queria que você prestasse atenção, porque Deus está falando nessa noite. O pecado jaz à porta, Caim, quando você planeja o mal. E esse foi o primeiro homicídio. Segundo, vamos para outro ponto. Homicídio começa no coração. Homicídio começa no coração. Quando o coração maquina, planeja, o homicídio já entrou. Mateus 5, 21, 22, quem trouxe Bíblia, corre. Homicídio começa no coração. Pode ler alto. Tá bom. Qualquer que matar será réu do juízo. O mandamento foi o quê? Não matarás. Essa morte aqui, ela não é só física, ela também é espiritual. Quando você mata espiritualmente a pessoa, ela pode também morrer fisicamente. Quem está entendendo? Terceiro, ódio. Homicídio também vem por causa do ódio. Qualquer que odeia seu irmão é homicídio. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta a João, por gentileza, Epístola Universal de João, a primeira, 3,15. Sim. Tá bom. Nenhum homicídio tem a vida eterna. Primeira carta a João 3,15. Todos que odeiam seus irmãos, qualquer um que odeia o seu irmão, ele é homicida. E nenhum homicida entra no reino dos céus. Então começa no ódio. Quando você odeia uma pessoa, você é um homicida, um assassino, um matador, um destruidor. Porque a pessoa que tem um ódio no coração, ela não quer ver crescimento, ela não quer ver sucesso do outro, ela sempre quer ver o outro na miséria, na derrota. Entendeu? Abel e Caim estão no campo, os dois estão no mesmo campo, mas um persegue o outro. Entendeu? O Caim mata o Abel no mesmo campo. Servia o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, mesma família, na mesma obra, mas matou o outro. Não podemos lutar contra nossos irmãos, contra
carne e sangue, mas Efésios 6, contra principados e potestades. Porque qualquer um de nós que matar um irmão, ou que impedir uma alma de entrar no reino dos céus, no dia do juízo nós vamos dar conta dela, do sangue daquela vida. Então, muito cuidado. Você lembra dos fariseus? Você lembra dos escribas? Quando Jesus disse: ai de vós, que nem entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem. Tem pessoas que é assim, o espírito de fariseu, espírito ruim, que nem entra no céu e nem deixa os outros entrarem, que não querem ver o crescimento. E Deus vai cobrar no dia do juízo. Pessoas que não querem servir a Deus e querem impedir os outros de servirem. Deus, irmão, Ele odeia esse pecado. Ele odeia todo pecado. Mas isso é uma abominação. Olha o que ele disse para os fariseus: ai de vós. Essa palavra ai aqui, ela se refere a malditos. Malditos de vós, que não entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem. Foi o que Jesus falou para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, para os perversos. Tá? Você está encarregado de gerar vidas para Deus, de colocar pessoas nessas cadeiras aqui. Mas a partir do momento que você tira ou impede alguém de sentar numa cadeira dessa, o juízo de Deus já está sobre a tua vida. Faça uma reflexão. Sai daqui hoje olhando para uma cadeira dessa e bota no teu coração: eu preciso trazer alguém para sentar aqui. Porque enquanto você não faz isso, você não está gerando vida no reino dos céus. Agora, quando você impede, meu Deus do céu. Amém? Porque para ganhar uma alma é muito difícil, mas para perder ela, para matar é muito fácil. Então não seja homicida na fé. Gere vida, não mate. Ame o campo, ame a obra, ame o sucesso do parceiro, ame o sucesso do próximo. Almeje vitória para o teu irmão, porque quando você desejar a vitória para o teu irmão, você vai receber também a vitória. Quando você desejar o milagre do teu irmão, você vai receber o que você desejou. É tão simples a gente ser abençoado, mas as pessoas colocam tanta dificuldade. Às vezes é você mesmo quem dificulta o teu milagre. Deus já está com o milagre preparado, mas falta o coração. Deus está preparado. Se for o coração de Caim, o milagre não chega. Mas se for de Abel, te prepara que Deus vai receber. Língua é uma arma que mata, que traz o homicídio. E vamos para Tiago 3,6. Provérbio 12:18. Tiago 3,6. Mulheres, lê Provérbio 12:18. Pode ler. Não é forte isso aí, irmãos? A língua também é um fogo que contamina o corpo. Por isso que o anjo tirou com antenais a brasa do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías, e a Bíblia diz: ele foi purificado. Oh, glória!
Glória a Deus. Provérbio 12, 18. Alguém achou aí, as mulheres? Viu? Tem pessoas que quando fala é como uma espada penetrante. Essa espada penetrante é uma espada muito afiada, que ela corta tudo. É uma espada perigosa. A espada penetrante, ela corta muito. Então, Provérbio capítulo 12, versículo 18, tá? Provérbio, não esqueça nunca. Provérbio 12, 18. As palavras, você vê aí como espada penetrante. Há pessoas que falam, e quando ela fala, é uma espada penetrante que corta, que mata, que destrói, que tira vidas. Tem palavras perigosas. Agora, se essa pessoa souber usar a fala dela, souber usar a voz dela contra a força do mal, contra a maldade, olha o prejuízo que ela vai dar para o inferno. Quantos demônios vão embora? Uma pessoa que tem essa autoridade, essa astúcia no falar. Se ela usar essa boca de espada para destruir demônios, para expulsar demônios, para expulsar o mal, vai ter prejuízo no inferno. Mas se ela usar a boca de espada, as palavras que corta, para atingir os irmãos, para atingir pessoas, ela vai causar um prejuízo no reino de Deus, porque pessoas que iam não vai. Você está vendo o poder que há na fala? Então tenha cuidado, meu querido, minha querida, com o que você fala. Você não é assassino, você não é homicida, você tem que ser profeta de Deus, que profetiza bênção, que profetiza vida. Ezequiel, te coloquei no vale de osso seco, e aí, o que é que tu faz? Vão viver os ossos ou não? Senhor, tu sabes. Já que tu disse que eu sei, abra a tua boca e profetiza. O profeta usou a profecia. Profetizou o que ele profetizou? A palavra de Deus. Ele abriu a boca para quê? Para falar da palavra de Deus. Ezequiel, no vale de ossos secos, ele falou da palavra de Deus. Quando você vai até pessoas que já estão mortas espirituais, que você usa a palavra de Deus, essas pessoas vão receber vida. Essas pessoas que estão caídas vão se levantar de novo. Essas pessoas vão receber o fôlego de vida novamente. Mas tem que abrir a boca e profetizar segundo a palavra de Deus. Você não foi escolhido para matar, mas para dar vida, para gerar vida, para levantar quem caiu, para ressuscitar quem está morto, para trazer de volta quem se perdeu, para juntar o que está espalhado. Deus te escolheu. Pensa num culto bom, é culto de ensino. A tua boca é uma arma, a tua voz é uma arma, a tua língua é uma arma. Então usa para o bem, usa para o bem, usa para fazer o bem. Não use para fazer o mal. Que Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a obra, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar você, através do que você fala, do que você diz. Oh glória, estou sentindo ele aqui, irmãos. É muito forte. E quando eu preparo um estudo assim, eu já digo aos irmãos, aprendo muita coisa. Por isso que é bom a gente ensinar, porque toda vez que você ensina, você está aprendendo também. Você está mergulhando, você está buscando para poder alimentar pessoas. A origem espiritual do homicídio é o quinto ponto nosso aqui. A origem espiritual do homicídio. Não esqueça que o tema nosso é homicídio na igreja. E o que eu estou falando aqui com vocês tem acontecido muito.
e nós precisamos estar atento para não acontecer entre nós. A origem espiritual do homicídio, nós temos um exemplo em João 8,44. Obreiros, por gentileza, me ajude aqui. Encontre. Origem espiritual do homicídio. Pode ler, por gentileza? Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio. Amém. E não se firmou na verdade. João 8,44. A origem espiritual do homicídio. Vós tens por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio ele teve esse sentimento de destruição, de morte, de homicídio. E Jesus olhou para os fariseus, para os judeus que o queriam o apedrejar, e disse: vocês são filhos do diabo, vocês têm por pai o diabo, que ele não se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio, e vocês se atentam para ele, porque eles queriam matar, apedrejar Jesus. Eles estavam já com o espírito de homicídio, de homicida. Eles estavam com o espírito de homicida neles, de matar. Pegaram pedra, eles tentaram apedrejar Jesus. Porque tem pessoas que é assim. Ele já tem esse espírito nele, de destruir, de matar, de devorar. E as coisas não acontecem, irmão, quando você tem isso. É forte demais. Muito forte. Muito atento, irmãos, isso é sério. Homicídio por inveja e contenda. Aconteceu também. Gálatas 5:19, Paulo instruiu e falou para a igreja na Galácia. Gálatas 5:19 ao 21, pode ler aí. Parou. Chegou lá. Homicídios está dentre as obras da carne. O tema é homicídio na igreja. Queridos, não podemos deixar isso entrar entre nós, pois destrói, atrapalha, impede. Homicídio ou homicidas fazem parte de obras da carne. Em Gálatas 5:19 ao 21 fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E nós vemos aqui que homicídios fazem parte de obras da carne. Por quê? Porque homicidas são matadores, destruidores de vidas. E o que é que acontece? Nenhum desses herdará o reino dos céus. Nós vamos continuar. Homicidas na igreja de forma moderna. Quem vê o seu irmão necessitado e fecha o coração para ajudar ele, já faz parte de uma pessoa homicida. Isso aqui vai doer. Quem vê o seu irmão na luta, na prova, na necessidade, que não sabe levar uma palavra de conforto para ele, Deus vai cobrar também. O espírito do homicida, ou a obra da carne, chamada homicídio, já está no coração dessa pessoa. Deus trata com Jó, sim ou não?
Deus prova Jó. Deus deixa o inimigo quebrar ele todinho. E quebrou mesmo. Os amigos de Jó foram lá fazer o quê? Criticar. Está no pecado, tu está na carne, é a mão de Deus. Deus falou repreendendo os 3 amigos de Jó. Então quando o irmão, mesmo que seja Deus provando ele, mesmo que seja Deus amassando ele, leva uma palavra de conforto, seja bênção para ele. Ah, pastor, mas é Deus tratando com ele. É Deus tratando com ele e você sendo bênção de Deus. Porque se é Deus tratando, não quer dizer que eu não devo levar uma palavra, que eu não devo orar. Tenho que orar. Saber qual é a oração que eu faço, que a oração tem que ser conforme a vontade de Deus. Agora eu não posso ficar parado, achando que eu sou juiz. Não, é Deus. Então os amigos de Jó foram lá na casa de Jó, e quando chegaram lá viram ele: tu está assim porque tu pecou, tu está assim porque tu errou. Não era essa palavra que Deus queria que eles falassem. Palavra de conforto, de consolo, porque era Deus tratando Jó para algo melhor, para algo melhor. Amém, irmãos? Deus não odeia ninguém, irmãos. Deus não quer destruir ninguém. Deus só quer abençoar. E Deus não quer que a gente tenha esse sentimento maligno no nosso coração, de ódio, de raiva, de rejeição. Não. Porque tem pessoas que têm que entender isso, tá? Então estende as mãos e abençoa. Ora: Senhor, é teu filho, está na prova, está quebrado, mas o Senhor tenha misericórdia dele. Faça isso, porque Deus vai te abençoar. Deus não vai te amaldiçoar por isso. Agora, se você for igual ele faz e os outros amigos de Jó, aí Deus vai te repreender. No final das contas, o que foi que Jó fez? Orou pelos 3 amigos deles que criticaram ele, porque Jó não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Quando Jó ia receber a vitória dele, Jó orou. 42:10, a Bíblia diz: e Jó orou pelos seus amigos, que eram amigos, mas na hora que Jó mais precisou de palavras de conforto, eles falaram palavras que feriu mais Jó ainda. Mas mesmo assim, Jó orou por eles, porque o coração de Jó não pode ficar magoado. O sentimento de Jó não pode ser sentimento ruim. Então Deus já está fazendo, Deus já fez a obra no coração de Jó, irmãos. Tem pessoas, e aí quando ele orou pelos amigos dele, aí Deus virou o cativeiro de Jó. Porque antes de Deus me curar fisicamente, Ele me cura espiritualmente. Jó ficou ferido com as palavras, sim ou não? Sim. Só que Jó não paga mal com mal. Os amigos criticaram ele, mas agora ele está orando por eles. E quando ele ora, aí Deus abençoa. Aí Deus vira o cativeiro de Jó. Aí Deus, como Deus, ele trabalha perfeito, ele foi lá nos amigos de Jó e disse: olha, agora vocês vão pagar. Vocês vão levar oferta para ele. Vocês vão dar o melhor para ele agora. Vocês vão lá e vão se redimir. Eles foram até o Jó e levaram as ofertas. Porque Deus vai tratar com cada um que tem se levantado contra a nossa vida. Cada um que tem criticado um servo de Deus e uma serva de Deus, Deus vai visitar e vai falar: vai cuidar do meu servo e da minha serva que você criticou. Era eu amassando, era eu trabalhando, era eu provando, mas você não ajudou, você não estendeu a mão, você vai pagar o preço também agora. E eles foram e levaram a oferta para o Jó, e o Jó foi abençoado. Quem está pegando a visão? Se não fosse esse culto de ensino, você não ia aprender, mas você está aprendendo. Então cuidado. Homicídio de forma moderna é isso aí que eu falei. O irmão não ajuda o necessitado e fecha o coração para ele, tranca a porta. E o coração tem que estar aberto, independentemente de quem seja, de como seja, o porquê, o coração tem que estar aberto. Sim ou não? Querido, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou exemplo aqui. Já chegou o camarada na minha casa pedindo ajuda na minha porta, e eu olho para ele e disse: rapaz, mas
que eu tenho que ajudar mesmo. Aí eu tenho que ajudar, se é dinheiro, se tiver, ou alguma coisa. Aí eu fico assim pensando, acaba, me arrebentou todinho em outros dias. Queria minha cabeça, mas tá abençoado. E aí o inimigo vira amigo. Porque tem que trabalhar, tem que ser passivo. Você tem que trabalhar construindo pontes e não construindo muros. E tem gente que em vez de construir pontes, ele faz muros. É santarrão. Aí não dá certo as coisas, trava. Então seja uma pessoa abençoadora, uma pessoa amigável, uma pessoa que abre as portas e que constrói pontes, que você vai muito mais longe e vai ganhar muito mais no reino dos céus fazendo isso, quem entendeu? Consequências do homicida. Todo homicida, seja ele fora da igreja, seja ele da igreja, vai ter consequências, sim ou não? Tanto o homicida que mata lá fora, que tira vida com as mãos, que derrama sangue inocente, como o homicida que mata na fé, que mata espiritualmente, vai receber consequência. Você pensa que é só os que matam lá fora, não, que é só as pessoas que matam o outro lá, que você vê nas cenas na televisão, a pessoa matando, atirando o outro. As pessoas que matam com a espada da boca, das palavras, também vão pagar o preço. Números 35, 16. Pode ler, varão. Isso, me dá o celular, um relógio aí, não. Isso, Números 35, 16. Estou gostando, irmãos. Tá bom, nobre, aí já foi o suficiente, obrigado. Se alguém ferir o outro com um instrumento de ferro, é homicida e certamente vai morrer também. Matou, quem mata morre também, irmãos. Quem destrói morre. Ou quem fez alguém morrer, não matou, mas por causa de ti a pessoa morreu, tá cavando a morte também, cavando a sua sepultura. Tá? Na lei era morte física, tá? Mas no espiritual é morte eterna. Apocalipse 21, 8, para nós encerrarmos. Estudo bem curto, mas bem objetivo. É 8:30 mesmo? Apocalipse 21, 8. Pode ler em voz alta. Amém, queridos? Lê de novo aí. Vocês ouviram aí vários tipos de pessoas que vão ser lançados no lago de fogo, dentre elas os homicidas. Tanto os homicidas da fé, como os homicidas que mataram, que tiraram vidas. Fica de pé comigo. Peça para Jesus te dar graça para você não ser um homicida na igreja. Peça para Jesus te purificar, para você ser uma bênção. Feche os olhos. Peça para Jesus tocar nos teus lábios nessa noite. Peça para Jesus tocar no seu coração nessa noite. Oh glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh glória, toca, Senhor, toca nessa noite. Toca-me com brasa viva do altar. Não seja um destruidor de vidas. Não seja um assassino da fé. Não impeça ninguém servir a Deus. Não seja fariseu. Evangelize, convide pessoas, anima pessoas,
Convide para entrar no ciclo de oração. Irmã, vem que é bênção, o grupo é bênção. Convida para o grupo de jovens, convida para o grupo de obreiros. Vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. Não profetiza maldição, não, profetiza bênção. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei